tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz e o amor que estão no nosso coração possam fluir nessa tarde, como esse sol que nos traz luz, nos traz amor, nos traz o bem, mas que a gente aprendeu também a enfrentar todas as vicissitudes, todos os problemas, todas as dificuldades, fazendo nascer a cada manhã esse sol que nós, porque é o reino de Deus que está dentro de nós. Irmãos amados, iniciemos com uma prece, fechando nossos olhinhos, nesse clima de amor, de sentimento que temos no nosso coração, porque agradecemos, ó Pai, por aqui estarmos, por esse bálsamo fecundo do amor e da luz que nos deste, porque somos seus filhos, Pai, irmãos um dos outros, nos amamos, nos respeitamos e caminhamos trôpegos tantas vezes, Divino Mestre Jesus, mas você nos ampara, nos guia e nos orienta no caminho do bem. Nessa tarde, amado Mestre, rogo-lhe que dulcifique minhas palavras, balsamizando meu coração de muito amor e minha mente com plena sabedoria, para que as palavras das orientações sábias do mundo espiritual possam estar conosco e guiar a todos nós, encarnados e desencarnados, pelas sendas do bem e da perseverança, e assim galguemos os degraus da nossa ascensão intelecto-moral. Em nome de Deus e em nome de Jesus, assim agradecemos e damos por início a palestra desta tarde. Que assim seja. Há muito tempo, amados irmãos, talvez já ouvimos o brocardo, o adágio popular, que sempre nos dizia: faze o bem sem olhar a quem. Que maravilha, né? Indistintamente praticarmos o bem, fazermos o bem vicejar, fazermos do bem o mote da nossa vida, fazermos as trilhas da libertação e da graça e da plena luz, aquelas sendas assim que são o nosso rumo, o nosso traçado, o nosso fanal, o nosso objetivo último, que é a nossa evolução. Afinal de contas, estamos no mundo para vivermos bem, concordam? Para não sermos tão infelizes, mas pelo contrário, sermos felizes. E sermos felizes não é andar chafurdado nas tristezas. Pelo contrário, é até aprender, se não consegue sorrir, mas aceitar de uma maneira muito cristã, de uma maneira muito elevada, os sofrimentos que nos são vindos e que trazidos por nós nas nossas bagagens. Tantas e tantas vezes, amados irmãos, temos lido o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o homem de bem fala até quer praticar o bem, quer viver de plena plenitude, com plena plenitude, todo esse bem. Mas, afinal de contas, o que é o bem? Talvez seja essa a pergunta maior. Joana d'Ângeles nos define o bem da seguinte forma: é tudo aquilo que corresponde às leis de Deus, desde os pensamentos mais simples e amor e ternura até os gestos grandiosos de sacrifício em favor do próximo, da sociedade e da vida. Observem bem, é tudo aquilo que corresponde às leis de Deus. E as leis de Deus são as leis naturais, de vivermos bem, de vivermos em conformidade, de estarmos bem, de termos paz no coração. E o que é ter paz no coração, amados irmãos? Se não limpar nossa mente, tirar tudo aquilo que é inútil, é desnecessário, para que guardar na mente? E o pior de tudo, guardamos no coração. Ainda hoje de manhã, lembrei e disse para uma pessoa que estava lá em casa o pensamento maravilhoso do mundo espiritual, e Joana d'Ângeles o repete, quando diz assim, que a mágoa, a dor, o sofrimento, as calúnias, tudo a mágoa. Quando deixamos passar de 59 minutos, ela desce ao coração.
Isso é aprender a trabalhar com o bem. Isso é ser inteligente. Isso é compreender que não vamos guardar o que não presta, o que é inútil, o que é desnecessário no nosso coração. Vocês não concordam? E para isso é um trabalho de compreensão, de não nos preocuparmos, como diz aqui, em fazer grandiosos sacrifícios em prol da sociedade, em prol da vida, em prol de todos. Mas é aprendermos, essencialmente, a fazer o bem conosco, a começarmos por nós. Eu penso que eu sou uma gotinha no oceano, mas uma gotinha que faz a diferença. Eu sou um grãozinho na areia, mas que faço a minha diferença. Se Chico Xavier falava que era um cisquinho, mas ele fazia a diferença. É ou não é verdade? Então, no mundo, praticar o bem é fazer a diferença. Afinal de contas, eu nasci para ser feliz. E você também. E se nasci para ser feliz, eu vou viver de tal forma que eu vou fazer de tudo para eu ser feliz. Mas alguns, feliz, tola, perdoe-me, assim, fazer uma consideração um tanto negativa. Tola porque aceitam tudo quanto lhe jogam. Então, praticar o bem, ou praticam para quem lhe fazem também o bem. Praticar o bem para quem nos ama, nos compreende, é ir na contramão do próprio Evangelho. Daquele amai os vossos inimigos, de compreendê-los, de aceitá-los, de tolerá-los, e quando nos baterem violentamente numa face, nós não precisamos oferecer a outra para também nos esbofetearem. Mas Jesus, que não trabalhava com a letra morta, não é verdade? E tampouco trabalhava para que levássemos ao pé da letra, quis nos dizer, quando nos esbofetearem uma das faces, ofereçamos a outra com a face da tolerância, da compreensão, do deixa para lá. Ele estava nervoso. Talvez nessa hora ele não estava em plenas condições de si para praticar o bem que eu almejava que ele praticasse. Mas ela conclui, esse bem é a nobreza de sentimentos elevados, de bondade, de compreensão e de tolerância. É a nobreza de sentimentos, de bondade, de compreensão. O tema dessa palestra, depois desse preâmbulo que vocês já ouviram, até eu, quando comecei a ler esse capítulo deste livro, Libertação do Sofrimento, já o título, já colocaram até uma gaiola para a gente alçar os voos, mas sairmos de dentro de nós, arrebentarmos as grelhas, as grades que nos aprisionam, a começarmos por nossa própria libertação. Esse automatismo leva-nos a acreditar no nosso passado. Mas quando falamos em passado, nós não estamos nos referindo à nossa infância desta encarnação. Estamos nos referindo a tantas infâncias espirituais de tantas outras e talvez milhares de outras encarnações de que já passamos e que ainda automatizando todos os elementos fisiológicos deixamos de automatizar na evolução o crescimento do bem. Então aprendemos, passando pelos instintos, a vivermos de uma maneira muito instintiva, a praticarmos as coisas só pelos instintos, até chegar um momento que começamos a vivenciar as sensações. E nas sensações tivemos uma percepção maior conosco e com aqueles que estavam ao nosso derredor. Dessa percepção e desse sentimento, passando milhares e talvez muitas e muitíssimas encarnações, instintivamente vivendo, os sentimentos foram aflorados. Então, as emoções, os sentimentos e os sentimentos se tornaram mais claros. Então, Joana d'Ângeles, de uma maneira muito peculiar, como ela começa dizendo, eu prefiro ler esse começo porque ele é
vale a pena vocês sentirem palavra por palavra de uma orientação e de um viés assim de intelecto para nos fazer compreender o que são efetivamente esses automatismos. Eu diria primeiramente que automatismo, grosso modo, naturalmente, seria como olharmos para o nosso corpo. O coração funciona ao seu bel prazer, os pulmões, pâncreas, fígado, baço, todos os nossos órgãos. Até esquecemos de pensar e de raciocinar para respirar. Não é verdade? E deixamos que automaticamente nosso corpo trabalhe. Eu também estava lembrando assim, olhando das do universo. Já pensamos se um desses planetas, talvez como o nosso planeta, saísse da rota? Se uma dessas estrelas e astros também resolvesse também se rebelar e sair da rota? E por que não se rebelam? Porque tudo pelo Criador está em perfeita harmonia e em consonância. Se na natureza, e a natureza não dá saltos, e a natureza segue seu curso, os automatismos em nós, fisiológicos, nos levam também a vivermos. Mas muitas vezes, nem sequer nos damos conta desses automatismos fisiológicos, o quão são importantes. E até agradecer, obrigado coraçãozinho, né? Porque você bate, porque você pulsa, alguns já começam a enfraquecer, outros se renovam. Pulmão, que eu não vou conspurcá-lo. Percebem? Fígado, baço, intestino, pâncreas, todos esses órgãos essenciais para a nossa vida. Comemos demais, bebemos demais, nos intoxicamos e não nos lembramos que o automatismo deles também tem uma reação. Percebem? E as células desenvolveram-se em um período de aproximadamente 2 bilhões de anos. Vocês são capazes de imaginar? Desenvolveram-se num processo de 2 bilhões de anos, a fim de adquirir o automatismo fisiológico. Daí que nós acreditamos, há algumas correntes até desdizendo, não sei o que vocês pensam, que nós nascemos passando por aqueles estágios do mineral, não é verdade? Do vegetal, do animal, para chegarmos ao hominal. E passando em cada estágio, pense que não foi assim de repente. Mas que plantinha eu fui? Não importa. Se você era uma planta carnívora ou sensitiva, daquela não me toque, até hoje você continua não me toque com os melindres, então você também passou e nós passamos por isso. Em 2 bilhões para que essas células fossem gradativamente criando esse automatismo fisiológico, a aquisição da memória na função a que se destinam. Então, quanto trabalho, por isso que eu agradeço ao Criador, por ter passado, mas alguns tão somente acham tolamente que só está presente em casa. Seria muita veleidade, muita pretensão de nossa parte, que somos filhos de Deus, virmos já prontos para esse mundo. Seria interessante, não é verdade? Até Jesus passou, não é verdade? Passou, disse até que vou 1000 anos aproximadamente para conseguir reencarnar. Observem toda uma preparação. Em razão do perispírito, e ela chama o perispírito de modelo organizador biológico, o famoso MOB, que alguns já conhecem. Modelo organizador biológico. Com ele é que se estruturam. Quem não acredita, então vamos ouvir. Em razão do perispírito, na formação do ser orgânico, são plasmados os arquipélagos de dezenas de trilhões delas, as células. Os arquipélagos de dezenas de trilhões, dezenas de trilhões, que nós não temos nem ideia do quanto seja de células, que constitui a maquinaria fisiológica do ser humano.
o seu processo de aglutinação molecular por automatismo nesse modo, órgãos pelos quais a energia mental controla a vida em manifestação. E a vida é a cada dia, a cada instante. Nós, nesse momento que estamos aqui, estamos também dentro desse mesmo processo. Então, nós esquecemos da importância do perispírito, que seria o segundo corpo, né? Se considerarmos, vamos dizer, de trás para frente, olhando carnalmente, né? O corpo físico, primeiro, né? Que nos abriga, nos agasalha, para termos o segundo, nosso envoltório carnal, o nosso perispírito ao redor do nosso corpo, que modela todas as nossas funções fisiológicas, orgânicas, vitais, para o perispírito, que é nossa essência, que é nossa vida, que somos nós, espíritos. Por sua vez, o automatismo do bem, diz ela, é uma herança divina que o espírito possui. Então já trazemos como herança divina esse caminhar para o bem. Há um termo que depois ela usa, que é o famoso deotropismo. Voltarmos-nos sempre para Deus. Estamos permanentemente, quando o bem, quando praticamos o bem, da mesma forma como as funções fisiológicas dentro do nosso corpo trabalham, de uma maneira até inconsciente, e o dicionário Weiss define que automatismo é atividade e movimento devido a estímulos internos e externos, independente da vontade, de certa forma inconsciente. Então, todos esses estímulos, o dicionário nos diz que são estímulos internos e externos que inconscientemente nos levam a viver esse automatismo. Por isso mesmo que automatismo é a ausência da vontade, é ação executada sem reflexão ou intuito inconsciente. Esta é a definição do dicionário. Por isso que automatizar o bem, assim como automatizamos a maneira de vivermos em oração, em comunhão com Deus, estamos assim, de certa forma, a todo instante voltados para o bem, para a luz. Repito, Jesus foi sempre e é sempre e será sempre o nosso exemplo, porque vivia permanentemente em comunhão com o Pai. É esse o nosso objetivo, permanentemente em comunhão com o Pai, é fazer com que essa prática do bem, e começamos por nós mesmos, para chegarmos àqueles que estão próximos, para estendê-lo a todo o nosso entorno, a sociedade, a vida, que diz Joana d'Ângeles, faz-nos acreditar que orar é estarmos assim. Vez por outra, os instintos prevalecem, quando ainda estamos em vigilância. E Jesus nos concita, vigiai e orai. E nos conclama, vá, não tornes a praticar o mal, para que mal maior não venha a te acontecer. Porque ele sabia que ainda afloram em nós, isso há 2000 anos, e continua redivivo pelo próprio Espiritismo, a doutrina que nos traz novamente essa consciência e essa percepção de compreendermos que automatizar essa vida no bem é essencialmente vivermos para o bem, com o bem e em comunhão com a luz. Parece bonito, né? Mas de que forma, você se pergunta, se eu ainda estou em permanente sofrimento, se ao meu derredor tudo são lágrimas, dores, angústias, dentro do lar, ao meu entorno, problemas financeiros, trabalho, problemas. Por isso mesmo que o automatismo nos traz essa vantagem. Se aprendemos de uma forma repetitiva, e essa forma repetitiva torna-se um hábito, e esse hábito nos define, obviamente que automatizar o bem seria exatamente neutralizar todo o mal que está ao nosso derredor. Mais um parágrafo.
Em razão desse largo desenvolvimento de tantos milhões de anos, mediante esse automatismo fisiológico, permanecem os hábitos repetitivos. Um exemplo. Bom dia. Oi. Eu te amo. Dizemos porque nos jungiram, porque nos pedem declarações de amor, e o fazemos mecanicamente, instintivamente, sem amor, sem sentimento, sem despertar as emoções dentro de nós. Então, a cada manhã que você conscientemente fizer trabalhar esses automatismos em razão e em conhecimento, você desperta. E aí você é diferente. Você pode dizer 300.000 vezes, mesmo para aquela mulher, isso é muito, de homem tocar demais, de homem fazer muita declaração de amor, que gostam de homem grosseiro, estúpido. Tudo isso são, perdoe-me, balelas. Todo mundo gosta de sentimentos bons. Apenas que vivem numa junção e numa contingência tal que isso lhes fere a sensibilidade. Então preferem se lucupletar até com a agressividade, mas ele me traz o sustento. Preferem com as agressões, mas ele é um bom pai. E vão compensando e fazendo compensações e deixando de ser feliz. Passam por cima do automatismo, que era o bem. Porque a minha mudança opera verdadeiros milagres. Acreditem, ou você não acredita nisso. Se eu mudo, e Gandhi dizia, completem a frase que você já completa, que você já conhece, seja você a mudança que quer ver no mundo. Não foi isso? Dizem que era dele, ao menos. Porque se nós queremos mudança, se nós queremos o bem, eu me conscientizo e eu me faço melhor. É interessante. E ela diz mais, todos esses hábitos repetitivos deram lugar a básicos e conhecimento, gradativamente facultam a opção pelo bem. A mais, quando a consciência começa a despertar, dessa letargia, ela chama de letargo, desse sono profundo de embotar a visão e de não enxergar mais nada, é óbvio que quando despertamos, enxergamos tudo. E enxergamos até muito mais do que antes não percebíamos. E aí você começa, mas quanto mais eu rezo, mais aparece. Por quê? Porque você começou a automatizar o bem e você começou pela razão e pelo conhecimento a aclarar-se. E o conhecimento o despertou. E o despertamento leva-nos a perceber as grandes preocupações nas construções mentais edificantes. Bela frase de Joana. Construções mentais edificantes. Então começa tudo pela mente. Somos o que pensamos. Lentamente, firma-se então, quando saímos dessa letargia, desse sono profundo, surge então letalmente a tendência para o bem. E aí está uma para fazer aparecer a outra. Emmanuel diz de uma maneira muito, como sempre, né? De uma maneira muito bela, quando o bem dorme, o mal aparece. É óbvio, quando fazemos o automatismo do bem aparecer, automaticamente declinamos, ou seja, fazemos diminuir o mal que está por perto e que está dentro de nós. Obviamente que o caminho é longo, o caminho é penoso, o caminho é difícil. Jesus também nos disse, as portas são estreitas, os caminhos são íngremes, são cheios de pedregulhos, pedras pontiagudas, não são portas largas e caminhos aplainados, porque é esse caminho e essa porta larga é o caminho da perdição. Ou seja, de nos transviarmos para vivermos, como tanta gente se chafuda no bel prazer de beber demais, fumar demais, viver dessas extravagâncias a fim de semana para viver.
o resto da semana é para trabalhar. Viver seria aproveitar a vida na concepção deles. Então, para muitos, se perguntarmos, o que é viver bem para você? Alguns dizem, é o estar em paz. Vez por outra ele passeia, vez por outra ele toma uma cervejinha, vez por outra ele vive como tantos vivem. Ninguém está aqui para condenar nada, cada um escolhe. Mas não é se entregar e viver plenamente naquelas orgias que nos levam depois a dizer, eu não sabia o que estava acontecendo. Por isso que o conhecimento e a razão andam par a par. Esse caminho penoso e esse processo longo leva-nos à acomodação. E por isso mesmo, sempre as funções ficam repetitivas e automatizadas. O ser, ela diz, é de essência divina. E o que é ser de essência divina? Ela trabalha exatamente por quê? Porque o espírito é do bem. Veio para crescer, mas mortificar-se na carne, sofrer as injunções da carne, de estar um espírito encarnado e vivendo essas experiências na carne para aprender. Depois nós vamos falar um pouquinho mais disso. E volto a repetir, essa essência divina que molda, de Joana d'Angeli, a argamassa celular, conforme as necessidades de crescer em direção de Deus, chama de deltotropismo. Observe que frase linda, que o arrasta quebrando as algemas dos hábitos inferiores e passando a experimentar os inefáveis prazeres defluentes do bem que pratica. Ele faz bem, ampliando-lhe a capacidade de realizar novos empreendimentos. Puxa, inefáveis prazeres do bem. Observe, do bem que pratica. Então ele começa a perceber que não é mais fazendo o mal que eu sou notado. E dizem tanto, mas quando eu faço bem parece que ninguém me percebe. Que bom. É exatamente esse poder do esquecimento, da falta de reconhecimento e da falta de aplausos é que nos desperta. Porque se vivêssemos em permanente vida de recebermos elogios, aplausos e reconhecimento pelos favores, pelo bem que praticamos, chega um momento que você vai se achar completo, perfeito. E aí começa a nossa derrocada. Esse mecanismo é sempre estimulado pela vontade. Vontade é nossa. Vontade é nosso querer. É praticar, é treinar. E uma frase que me chama a atenção, de Joana, diz assim, porque o bem acalma e felicita. Nossa, eu gritei. O bem acalma e o bem felicita. Felicitar é como se desse os parabéns. E o bem acalma. Chega uma hora que de tanto bem, embora haja ao seu derredor todo o mal, ele vai nos felicitar, vai nos levar a essa felicidade. Fico imaginando Chico Xavier, para exemplificar um que é bem conhecido nosso. Toda uma vida de sacrifício, de ignomínia, de desprezo, de injúrias, vivendo muito à semelhança do Cristo. Por quê? Porque teve no seu pretérito aquela bela encarnação de João Evangelista, o apóstolo do amor. Queridos, isso é sentir o Mestre, isso é viver o que Jesus nos disse, é fazer Jesus estar permanentemente conosco. Então esse bem que nos acalma e nos felicita, a necessidade passa a vivenciá-lo e a marcar o nosso espírito. De tanto que vivenciamos, de tanto que o praticamos, repetindo, ele acaba marcando o nosso espírito. Então a nossa ascensão é muito mais rápida. Nós evoluímos muito, mas muito mesmo. Fazendo um parênteses,
Se vocês olharem para cada um na sua caminhada, eu olho para uma jovem que não viveu muito ainda, mas já viveu alguns anos. Quantos? 12. Pergunte para ela, 12 anos, quanta coisa ela já vivenciou? E quanta coisa já há latente dentro dela, o simples fato de estar com a cabeça reclinada no ombro da mãe, ouvindo uma palestra, sábado à tarde, ao invés de estar no shopping, ela está direcionando o seu pensamento para o bem, o pensamento para a luz. E isso é caminhar. E isso é esculpir, é marcar nosso espírito pelo caminho do bem. Agora eu pergunto, olhe, desde que você nasceu e onde você nasceu, e veja a sua caminhada, quanta coisa. Você já praticou muito bem, tenha certeza. Você praticou de uma maneira inconsciente quando você repousava. E que seu espírito estava trabalhando no caminho do bem, porque adormeceu a Deus e permitiu que seu espírito volitasse para praticar o bem e o amor, secundado pelos espíritos de luz. Você já praticou o bem. Ao despertar, você começou a agradecer, você sorria, você cumprimentava, você era educado, você era gentil, você sabia dizer um bom dia, uma boa tarde, com licença e obrigado, como nos automatizaram na educação dos valores. Então isso você já vem praticando há muito. E hoje você se pergunta, eu não tenho de que me queixar. A minha evolução nesta presente encarnação, que é a melhor de todas, já foi uma larga caminhada, já me deu possibilidades de muita aprendizagem. E disso que nós acabamos de falar, é tão grandemente dito que Joana d'Ângeles também nos chama a atenção quando diz assim, a educação dos hábitos, e hábitos são aquilo que nós fazemos reiteradamente, torna-se-lhe então instrumento valioso para a aquisição do bem, graças ao discernimento sobre as finalidades existenciais. Ouçam o que ela nos diz. Dando-se conta do que é aplicado, muito tempo nas satisfações instintos, tomam as 24 horas do dia, nas diversas atividades, inclusive no repouso pelo sono, surge o momento em que se faz imperiosa a reserva de algum tempo para a reflexão dos conteúdos espirituais, meditando em torno das ocorrências do cotidiano. Ela fala em 24 horas por dia, vivendo dos instintos, vivendo de automatismo, como se fossem puramente fisiológicos, quando nós temos necessidade também de pausa, de amadurecimento, de crescimento e de espiritualização. E aí clamamos a Deus, Senhor, 24 horas são poucos para mim, dê-me 1 hora a mais. E aí sabemos a conclusão. Quando precisamos dessas pausas imperiosas para a reflexão, tal qual estamos fazendo neste momento. Quando ouvimos uma palestra, quando percebemos pela leitura que nós estamos nos direcionando e que já estamos num caminho melhor, já diminuímos as 24 horas automatizadas. Finalmente, quanto mais, por favor, quanto mais retardarmos, quanto mais deixarmos para depois, mais nós vamos sofrer. Então agora, ela nos chama a atenção da provação e da expiação. Gosto por demais da definição que Joana d'Ângeles nos diz. E ela preambula dessa forma. Por mais que se retarde na decisão de crescer, momento chega no compromisso da vida em que as leis se impõem e o livre-arbítrio é substituído pelo impositivo maior de sair da ignorância para chegar à claridade, à luminosidade do conhecimento. Passar por cima pelo livre-arbítrio, isso é imposição. E o livre-arbítrio é nosso. E nós não podemos não podemos permitir deixar que esse livre-arbítrio se sobreponha,
se subjugue às leis, porque ele deve ser vigente, deve ser trabalhado, e deve ser... É o nosso livre-arbítrio que nos determina. E ela diz, guardem bem, por favor, na teimosia inicial, em que se detém o espírito, é substituído pela provação. Na teimosia, e somos teimosos, sou assim, eu não vou mudar. Eu penso assim, ninguém me muda. Isso se chama teimosia, meus amados. Pode se balançar na cadeira agora. E pega. Mas nós não dizemos, mas nós fazemos. Nós olhamos e condenamos aqueles que nos chamam com o olhar a atenção para a mudança. Então, essa teimosia submete nosso espírito à provação. E ela diz, pelo qual aprende pelo sofrimento lúcido, sofrimento esclarecido, a obediência aos códigos divinos. Não quer aprender? Então você vai sofrer. E pelo sofrimento, que é consciente, porque você sabe, eu aprontei, mas você põe um véuzinho e diz, não, não foi bem assim. Você passa por cima da sua consciência, esconde momentaneamente, e aí vem a dura provação de saber que você está sendo provado e colocado à prova por ser teimoso. E quando ainda você não aprende, aí vem a outra, que se chama expiação. E o que ela nos diz? Posteriormente, em razão dessa crítica, o que você faz? Sempre teima, insiste, é rebelde, é recalcitrante no erro, insiste em perseverar na ignorância da verdade. Bela frase, né? É um eufemismo para nos dizer, você persevera na ignorância da verdade. Ou seja, não quero ver, não quero aceitar, isso não é real, isso não acontece comigo. Então, impõe-se-lhe a expiação, por cujo intermédio não há como escapar, evadir-se da fatalidade do bem. Não tem como. Chega um momento que você vai levar. Depois de tantas provas, de tantas provações, e passando ainda pelas expiações, pela essa rebeldia teimosa, então você diz, chega, agora eu vou começar a aprender. Mas não importa, alguns demoram mais. Criado à semelhança de Deus. Não é assim que a gente lê nas Sagradas Escrituras? Criado à semelhança de Deus, sendo essência divina, sublime, o Espírito tem o dever de se libertar dessa ganga, já explico, dessa impureza que trazemos. Tá, amante? Que ele está lá escondido nessa ganga impura da natureza, até a hora que alguém o descobre, e alguém que lhe põe os olhos argutos, e a perspicácia, o tirocínio, para perceber que nessa imensidão está latente uma joia, um diamante. E lhe tira, então, aquele invólucro da ganga bruta. É o nosso espírito. Quando nós purificamos, quando nós aperfeiçoamos, quando nós melhoramos, vamos gradativamente tirando essa ganga impura para fazer fluir essa estrela brilhante do nosso espírito. Será? Claro, o nosso espírito é brilhante. É um céu de amor, é um astro de luz, e que nós o encobrimos pelas nossas pequenas imperfeições ou grandes procedimentos, ainda em via do mal, de não praticarmos o bem. Queridos, praticar o bem é sempre um fenômeno, e é um fenômeno genético, que está íncito, está dentro de cada um de nós. Praticar o bem é próprio do ser em nós. Mas passamos por milhares e milhares de reencarnações, eu digo reencarnações, e encarnamos
novamente tendo que passar por provas duras, por expiações do sofrimento. E aí nos perguntamos, mas por que tanto sofrer? Mas por que sofrer tanto? Se é melhor viver o bem, então vamos correr atrás. Vamos ser melhores. Vamos ser um pouquinho mais espertos. Vamos ser um pouquinho mais inteligentes para vivermos um pouquinho mais. Aqueles que são tocados no coração pelo Mestre Jesus silenciam o mal e praticam o bem. É preciso que façamos o Evangelho ser vivo, redivivo, alimentado. Tantas e tantas vezes, amados irmãos, eu tive a oportunidade de dizer para mim e dizer nas palestras, nas casas espíritas, para nós sermos um pouquinho mais espertos, para nós aprendermos e pararmos de ter Jesus só na mente. Intelectualizar Jesus é passar 24 horas lendo, intelectualmente sabido, e ficamos rotos, porque distendemos só uma das asas, a asa do conhecimento, mas moralmente permanecemos ainda pigmeus morais, diminuídos, enfraquecidos, e não conseguimos alçar o voo, porque só o conhecimento do Evangelho não basta, é preciso vivê-lo, senti-lo no coração e praticá-lo. Por isso chamamos de automatismo do bem, que é a prática desse bem permanentemente. E há um alerta: se a ausência da ação do bem é um grande mal, então nós vamos praticar o bem para que o mal diminua. Joana d'Angelis, eu já fiz uma palestra sobre essa frase: semeia a luz na treva e grão de amor no solo dos corações. Que coisa linda! Semear sementes do bem no solo e grãos de amor no coração. Nesse solo fértil do coração dos nossos irmãos. Como é que eu vou semear se eu não tenho? Para poder lançar na terra fértil, eu preciso ter temos a semente. A comparação mais simplória, poderíamos assim dizer, é um punhado de semente que eu recebo do meu querido irmão Elias. Como elas são muito bonitas, eu vou lá, escolho o melhor vaso, o mais bonito e preferencialmente de cristal, e eu as coloco e fecho, para que nenhuma se perca. De que adiantam as sementes hermeticamente fechadas dentro de um vaso? Ou rico ou pobre, de que adianta? Elas vão apodrecer, elas vão murchar, elas vão fenecer porque não tiveram a oportunidade de passar pelo crivo do sofrimento, da lágrima e da dor, que é preparar a terra, cavar o buraco, enterrá-la. Eu disse enterrá-la, porque colocamos terra por cima dela e lhe permitimos que essa semente também sofra. Então, a semente do bem sofre, porque o mal está maior, porque o bem adormece, porque permitimos, amados irmãos, que esse bem que está íncito em nós, que é a prática, o automatismo do bem, que já é da sua natureza inata dentro de nós o chafurdamos, nós o permitimos dentro e não o plantamos. Então essa semente que é a nossa vida, ela precisa romper a sua terra e crescer. É esse bem maior que nós aprendemos cotidianamente. E Joana d'Angelis também nos disse, infelizmente, admira-se o bem, mas pratica-se o mal. Gostamos do bem e admiramos as pessoas que praticam o bem. Até em nós, nossa, hoje eu fiz o bem, hoje eu fui legal, desculpa o termo, hoje eu fui muito bom. Admiramos, mas não praticamos. E se praticamos, é o mal. Eu não vou nem falar do mal, porque é exatamente o antídoto de tudo aquilo que nessa tarde nós estamos decorrente.
Faze a tua parte. Faze a tua parte. É esta a recomendação. Fazermos a nossa parte, sem preocupação com o trabalho dos outros. Daria uma bela palestra. Fazermos a nossa parte, sem olhar a quem. Fazermos o bem sem nos preocuparmos tanto com os outros. Aliás, sabemos tudo daqueles que conosco convivem. Concordam? E também sabemos, mas temos vergonha. Vergonha de que apareça. Porque daí coramos, ficamos vermelhos, baixamos os olhos diante da verdade. Até a hora que a gente diz assim, agora chega, vamos despertar. Em muitos livros de Joana d'Ange, ela diz sempre essa frase: vigia as nascentes do teu coração. E as nascentes do coração são exatamente de onde brotam todos os sentimentos, que são as emoções e que são a luz. Então, meus amados irmãos, chega o momento que nós vamos perceber que a verdadeira felicidade pertence sempre àquele que trabalha e semeia a luz pelo caminho das sombras. É trabalhar, é fazer. E volto a repetir para que vocês não esqueçam do tema dessa palestra: automatizar o bem. Automatizar. Para que esse automatismo já o façamos de tal forma como as nossas funções fisiológicas nos mantêm vivos. Para concluir, amados irmãos, seguinte consideração: o bem é sempre a doação moral daquele que cede. O bem é sempre a doação moral daquele que cede, que renuncia, que desculpa, que compreende e nada exige. Que coisa mais linda! O bem é sempre a doação moral daquele que compreende, que cede, que renuncia, que desculpa, que compreende e que nada exige, tornando natural esse comportamento. E tornando natural significa automatizar. De tal forma que se transforma num automatismo. Ouçam, quando você é ferido, não se torne agressor. Quando acusado injustamente, não tenha a preocupação de colocar-se na defensiva e acusar. Quando acusado injustamente, nós nos colocamos na retaguarda, na defensiva, e de pronto também acusamos. Mas você também. Nós fazemos isso. Quando perseguido, entendendo sempre que não lhe cabe a postura de perseguidor. Amados, na história dos missionários do bem, daqueles que vieram a este mundo para praticar o bem, nós não vemos só gestos grandiosos. Vemos toda uma dedicação, toda uma vida de renúncia, plena de sacrifício, e até rogaram ao Criador uma existência longa para poder serem os missionários do bem, os arautos do bem, aqueles que fazem o bem vicejar, que cultivam o bem, tratam o bem e cuidam do bem, para que ele esteja permanentemente enobrecido, que esteja permanentemente em conquista. Amados, se tantas coisas ouvimos sobre o automatismo do bem, então nós só nos resta elevar nosso pensamento ao Criador e dizer: Pai, obrigado por me criar, por me dar essa oportunidade,
e pelo conhecimento, que a ganga impura que ainda me esconde seja retirada. Se não por mim, envie, Pai, missionários do bem ao meu derredor, que são exatamente aqueles que estão dentro do nosso lar e que tantas vezes achamos que nos ferem, nos caluniam e nos angustiam. São exatamente esses irmãos que nos tiram essa ganga, dessa impureza, e que nos possibilitam, pela luz do raciocínio, da reflexão, do conhecimento, da sabedoria e dessa percepção clarividente, que o bem está vicejando em mim. Tenhamos paz, tenhamos luz, tenhamos o bem como norte da nossa vida. Então viveremos muito mais, porque o bem acalma e o bem felicita. Muito obrigado a todos vocês.